Uma coisa que nós temos que deixar absolutamente claro é o seguinte: o ataque contra o Lula é um dos eixos da situação de mudança muito grande no regime político. Significa tirar todo o poder das organizações sindicais e populares, dos setores nacionalistas da pequena burguesia e da burguesia dentro do Estado. Logicamente que a influência da organização operária no Estado não é o nosso objetivo como Partido Revolucionário. Nós lutamos pelo poder da classe operária sobre o Estado, não por uma influência dentro do Estado. Mas do ponto de vista da burguesia, esse é um problema fundamental. Se o PT e o Lula forem esmagados pela campanha reacionária, a esquerda toda vai ser excluída, num certo sentido, do regime político. É isso que uma boa parte da esquerda não vê. Porque o que acontece aqui é o seguinte: o PT é o partido que conseguiu, digamos assim, monopolizar a representação parlamentar, institucional da esquerda dentro do regime político. Bom, isso daí é devido a uma série de circunstâncias que fizeram com que fosse assim a coisa. Até o fato de que praticamente toda a esquerda estava dentro do PT. Então isso daí representou uma evolução dentro do regime político, uma contradição muito aguda. A burguesia vê o seguinte: se ela conseguir colocar o PT para fora do regime político, liquidando o partido, liquidando a influência do partido sobre o regime político, o que vai acontecer é que toda a esquerda vai perder a influência, porque essa influência se materializa na influência do PT. O cálculo da esquerda, que a gente já apresentou várias vezes, da esquerda pequena burguesa, tipo PSOL, né? Tipo PSTU também, agora acho que eles já revisaram um pouco o cálculo, era o seguinte: eles pensavam assim, que o regime burguês ele está franqueado para a esquerda, ele é democrático. Se você investir o dinheiro suficiente, fizer bastante demagogia política, etc, 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 você pode eleger deputados. O grande obstáculo o que é? Que esse mercado que a esquerda tem, eleitoral, estava dominado pelo PT. Então nós precisamos destruir o PT para poder conquistar o mercado eleitoral. Bom, isso é tudo uma fantasia política. Primeiro, o regime não é democrático. O PT só conseguiu essa participação dentro do Estado graças a condições extremamente excepcionais. O Estado mais democrático que a gente pode achar no mundo, ele já é bastante monopolizado pela burguesia. Vocês peguem aí qualquer país, Estados Unidos, a esquerda, eleitoralmente, um setor da esquerda só consegue se manifestar eleitoralmente pela via do Partido Democrático, que é um partido imperialista e direitista. Na Inglaterra, são política. O Partido Trabalhista, que era um partido que tinha uma presença grande dos sindicatos, foi totalmente dominado pela direita na época do Tony Blair, que procurou liquidar a influência dos sindicatos dentro do partido. Na França, a gente viu a eleição. A presença da esquerda no parlamento francês é nula. Bom, isso são países bem mais democráticos do que o Brasil, digamos assim. No Brasil, assim como em outros países, a presença da esquerda é residual. O PT conseguiu todo esse poder porque ele se criou num momento de crise extraordinária do regime político. Não era para ele conseguir isso daí. Foi a crise que permitiu que ele conseguisse. Quando a crise se fechou, o próprio desenvolvimento do PT dentro do regime político se viu truncado, mesmo com todas as alianças, com toda a incorporação de elementos burgueses ao PT, etc. e tal, que foi feito durante os últimos 20 anos. Se o PT for colocado para fora, um lugar que foi conquistado numa situação excepcional, ninguém vai entrar de novo nesse lugar. Ele não está aberto. Ele foi aberto por acaso, acidental, não por acaso, mas ele foi aberto excepcionalmente pela
violência da luta de classes num determinado momento que permitiu o PT ter esse acesso. A decomposição dos partidos burgueses naquele momento, etc. e tal. Só uma nova crise revolucionária poderia abrir caminho para que um outro partido de esquerda assumisse esse mesmo peso institucional. E mesmo assim, é de se duvidar que esse tipo de situação se repita dentro do quadro político brasileiro. Então a burguesia é consciente disso, que eles deixaram que o PT ganhasse um espaço muito maior do que eles gostariam que ele tivesse, né? E que é preciso fechar essa brecha definitivamente. Né? Quem acompanha a situação política brasileira desde a época do fim da ditadura militar vai entender que o acesso do PT ao poder do Estado, que é um acesso limitado, parcial, só foi conseguido também através de uma crise internacional de características revolucionárias. Por exemplo, no Brasil, muita gente achava o seguinte, que o PT tinha chegado ao poder porque ele era um partido de confiança da burguesia, um erro de análise total. O PT chegou ao poder porque no momento, em 2003, quando tem a eleição, 2002, quando tem a eleição, a América Latina tinha sido sacudida por uma mobilização revolucionária em vários países. Então a burguesia olhou e falou assim, antes que isso aconteça no Brasil, né, que é uma das sabedorias maiores da burguesia brasileira, é antes que aconteça, né? Já a independência brasileira foi assim, antes que um aventureiro lance mão, né, faça você mesmo a independência. Então, quer dizer, é uma burguesia atenta a esse tipo de coisa. Antes que no Brasil a situação explodisse, né, e aí muita gente vai falar assim, não vai explodir nada. Que é outro erro de análise também fundamental. Eles permitiram a subida do Lula ao poder para controlar a situação. Servir como uma válvula de decompressão da situação política. Por exemplo, em 2003, né, os militantes mais velhos do nosso partido, eles vão se lembrar que o ano que o Lula foi eleito começou com uma onda de greves violentíssima. O Correio, por exemplo, teve a maior greve do Correio desde então. E que não acontecia também há muito tempo, que foi a greve de 2003. 2003 ou 2003? Quer dizer, a situação ela ficou uma situação bastante... Você via, né, a tensão da situação toda. Depois isso daí diminuiu porque as medidas adotadas pelo governo Lula elas serviram como um amortecedor, né? Bolsa Família, projetos sociais, colocou a economia num determinado rumo que os capitalistas não estavam conseguindo colocar, etc. Então, não há uma compreensão da natureza da coisa. Assim como a criação do PT não estava no programa da direita, que tentou impedir que o PT fosse criado. O crescimento do PT não estava no programa, também a eleição do PT não fazia parte do programa. Foram todos movimentos forçados da burguesia na luta política. E agora a burguesia quer acabar com isso. Muita gente acha o seguinte, que o PT é um partido de reserva para a conciliação de classes no Brasil. A burguesia não vê assim. Porque se o PT sobe ao poder para conter uma revolução, vamos supor que é o raciocínio geral do pessoal, o poder que ele vai adquirir por estar no poder e fazer isso daí vai ser extraordinariamente maior do que em 2003. O imperialismo não quer saber dessas aventuras. Nós não podemos ser como esses militantes de esquerda que leem assim a orelha do livro e tiram uma conclusão apressada. Não é porque o partido é a favor da conciliação de classes que a burguesia está a favor da conciliação de classes na forma em que aquele partido está propondo. Tudo tem um custo na política, né? Você fala, eu posso fazer conciliação aqui, eu ganho isso. Mas tem que ver o preço que você vai pagar também. Nesse momento, a situação não está para isso.
Se o PT voltar ao poder, vai se intensificar a crise com a burguesia, com o imperialismo mundial, né? Então, nós temos que entender isso daí. O que está acontecendo no Brasil é uma ofensiva para destruir o poder da classe trabalhadora tal qual ele é hoje no Brasil.